Osvaldo estava estacionado com seu táxi na porta de um shopping esperando por clientes. Ele adorava seu trabalho, sempre conversava com gente diferente e até estranhas no modo de ser. Depois de 23 anos de trabalhando como taxista, ele pensava que já tinha visto de tudo. Já eram 9 da noite de um domingo e ele estava pronto para ir embora. Sua próxima corrida seria a última do dia. Está livre? Perguntou uma jovem que não devia passar dos 20 anos, se aproximando do carro. Estou sim, respondeu Osvaldo, abrindo a porta do táxi. Vamos para minha casa nesse endereço, disse a moça, entregando um papel ao taxista. O lugar ficava a meia hora do shopping. A passageira esteve sempre silenciosa. Mesmo quando ele fazia uma pergunta, ela somente respondia acenando com a cabeça. Em um momento do trajeto, ela começou a chorar. O que foi? Posso fazer algo para te ajudar? Perguntou o motorista preocupado. Só me leva para casa, estou com saudades da minha mãe. Após chegarem ao local, a jovem desceu do carro e disse que voltaria dentro de pouco tempo para lhe pagar. Vários minutos se passaram, mas a garota não havia retornado. Osvaldo, impaciente, desceu do carro e tocou a campainha. Uma mulher já de meia idade abriu a porta. Desculpe-me, senhora, mas é que eu estou esperando já tem muito tempo no carro e eu tenho que ir embora. A senhora pode chamar a moça que entrou alguns minutos atrás para ela me pagar? Não sei do que o senhor está falando. Aqui ninguém entrou. Estou com meu marido e moramos somente os dois aqui. Respondeu a mulher. Que isso? Peguei a menina no shopping e a trouxe até aqui. Tinha mais ou menos 18 ou 20 anos, cabelos longos castanhos e pele bem clara. Ela estava até chorando, dizia que sentia saudades da mãe. Sem dizer nada, a mulher entrou na casa e voltou com uma fotografia na mão. É essa a garota? Perguntou ela, mostrando a foto a Osvaldo. Essa mesmo. Impossível, ela é minha filha. Porém, ela faleceu há mais de 5 anos em um acidente de carro quando voltava do shopping com alguns amigos. Respondeu a mulher, deixando as lágrimas escorrerem por seu rosto. Essa é uma história conhecida por taxistas. Apesar de ter sido advertido por seus pais, um jovem taxista de apenas 20 anos decidiu trabalhar durante a madrugada próximo a um cemitério. O alerta veio de seus colegas dizendo que o local era deserto e com isso ele correria o risco de ser assaltado. Os mais antigos diziam para ele não trabalhar naquele ponto de táxi durante a noite, pois poderia ser atacado por algo sobrenatural. O jovem apenas ria dos avisos de cautela. Dizia que possuía uma arma e que ninguém se meteria à besta com ele, pois com 1,90 m de altura incutiria medo nos marginais. Quanto a coisas sobrenaturais, ele sempre afirmava que não acreditava nessas coisas. As noites passavam sem muito movimento no local escolhido, por isso cobrava mais caro e acaba ganhando algum dinheiro extra. Certa noite, um homem vestido com terno e usando um chapéu entrou no banco de trás do táxi e pediu para que o motorista o levasse em um lugar que ele nunca ouvirá falar. Gentilmente e com uma fala mansa, o passageiro disse para ele tocar o carro, que lhe explicaria detalhadamente o caminho, e que para isso, ganharia uma boa quantia em dinheiro. O passageiro vai dando as instruções, os levando por ruas escuras, parecendo não ter um destino definido. O veículo acaba saindo dos limites da cidade e avança rumo às propriedades rurais. O motorista começa a ficar desconfortável com a situação e, pensando se tratar de um assalto, coloca a mão em sua arma e vira para trás para tirar satisfações. Neste mesmo instante, um frio percorre sua espinha ao verificar que não existe ninguém no táxi com ele. O passageiro desaparecera em segundos sem deixar vestígios, sem abrir o carro. Com todo o corpo tremendo e completamente apavorado, o taxista se volta ao volante olhando para a frente, só a tempo de avistar um precipício gigantesco à sua frente. Após alguns meses, o carro foi encontrado no fundo do precipício por pessoas que faziam trilha pela mata. Alguns disseram que foi suicídio, outros um assalto, porém, os mais antigos têm certeza que a morte do jovem ocorreu por forças sobrenaturais. Taxistas com muitos anos de experiências geralmente possuem muitas histórias de arrepiar. Um dia, meu vizinho, que estava aposentado da profissão, resolveu me contar a estranha história que passo a narrar. Em nossa cidade existe uma rua que possuía a fama de ser assombrada devido a assassinatos que ocorreram no local.
Diziam que dezenas de pessoas viciadas em drogas andam por ali e que um dia foram todas mortas por algum grupo de extermínio. Desde então o local não voltou a ser frequentado por outros usuários de drogas. Porém, as lendas dizem que ao andar naquela rua é possível ouvir e até mesmo ver coisas muito estranhas. Devido a esta fama, todos evitam passar por ali após escurecer. Certa noite o taxista, meu vizinho, teve que passar por esta rua, pois estava voltado de uma corrida e como estava de carro achou que nada de ruim poderia acontecer a ele. Porém, quando havia percorrido metade da rua, avistou uma garota, de uns 20 anos, andando em zigue-zague pela calçada parecendo estar muito assustada. Preocupado por ser uma garota tão nova estar no local, decidiu parar o carro e fazer sinal para ela. Assim que a garota avistou o táxi, correu até ele e entrou no banco de trás. O motorista olhou pelo retrovisor e a passageira ficou logo falando. Ainda bem que você chegou, não aguentava mais andar por ali e desviar daquelas pessoas estranhas. De onde surgiu tanta gente? O taxista acelerou o carro e apavorado ainda olhou pelo retrovisor do carro. Não havia ninguém na rua. O que a garota havia visto? Era aproximadamente hora do almoço quando bateram à porta daquela casa. Um senhor já idoso atendeu. Identificou-se então ao senhor, o homem referindo ser motorista de táxi e que ali estava a fim de receber sua corrida realizada na noite anterior. O velho questionou estranhando. Corrida? Sim, senhor. Sua filha pediu que viesse procurar um senhor de sobrenome Conte, neste endereço, que me pagaria a corrida que fiz ontem para ela, do cemitério de Santa Isabel para a igreja. Pois precisava fazer uma oração. O velho referiu que deveria estar havendo algum engano, pois sua única filha havia morrido há décadas. Fez-se um silêncio. Pelo espaço da porta entreaberta então, foi que o taxista viu um retrato na parede de uma moça morena. Foi aquela moça que me pediu a corrida, e disse o taxista ao velho, apontando para dentro da casa em direção ao quadro. Este, já nervoso e emocionado, explicou ao rapaz que aquele era o retrato de sua filha Josefina Conte, que havia morrido de tuberculose há muitos anos ainda mocinha. O rapaz saiu do local desnorteado sem nada dizer. Dizem que ficou perturbado mentalmente e precisou de cuidados psiquiátricos depois do episódio. O túmulo da moça do táxi, como ficou conhecida, é um dos mais visitados no cemitério de Santa Isabel em Belém e permanece sempre bem conservado. Há pessoas que referem ter alcançado graças ao realizarem pedidos e orações para a afinada Josefina Conte. No ano de 1970, na cidade de Osasco, um motorista de táxi recebe um telefonema às 2h30 da madrugada. Do outro lado da linha era uma mulher pedindo então um táxi para levá-la a determinado lugar. Então ele pega seu carro e sai para fazer a corrida. Seus companheiros de trabalho que ali estavam com ele aquela madrugada disse que ele saiu e demorou aproximadamente 1 hora para retornar ao ponto de táxi novamente. Porém, quando ele retorna da corrida, ele estaciona o táxi e fica dentro do carro. Os outros taxistas que ali estavam percebem que havia algo errado, então eles se aproximam do táxi e de repente uma mulher com cabelos loiros e vestido branco salta do táxi e some no meio da neblina da madruga fria de Osasco. Então os homens que ali estavam percebem que seu companheiro estava sentado no banco do motorista com muito sangue sobre o corpo. Então eles resolvem abrir a porta do carro, sem sucesso porque misteriosamente as portas estavam travadas. Então eles ligam para a polícia militar, que chegando ao local eles abrem o carro com a ajuda de um chaveiro. Então os polícias se deparam no interior do carro com o corpo do taxista, com o pescoço degolado, e aparentemente com marcas de unhas no pescoço. O caso então começa a ser investigado, mas sem sucesso. A polícia nunca descobriu realmente o que aconteceu ali naquela madrugada, sabiam somente os relatos das testemunhas que ali estavam naquela madrugada, que viram apenas uma mulher loira de vestido branco salta do carro, bater a porta e sai correndo pela rua. O caso então é arquivado pela polícia e segue até hoje sem ser solucionado. Havia um amigo meu, também taxista, que estava se aposentando-se, e em seu lugar, deixou o seu filho. Um jovem alto de 1,90 m de altura, bem encorpado, muito carismático, 20 anos, com aquela vontade de viver que os jovens têm.
Pode-se dizer que o primeiro mês em que ele passou foi interrompido, sem grandes agitações, mas aí, sua ambição falou mais alto. Ele queria mais dinheiro. Então resolveu trabalhar no turno da noite, na rua, ao lado de um cemitério que era conhecido como o Cemitério das Vozes. Todos nós, seus colegas de trabalho, alertamos o nosso amigo para o perigo de trabalhar naquele local à noite, pelo fato de ser um local totalmente vazio e além de que, era do lado de um famoso cemitério, famoso para nós taxistas. Mas como todo jovem, ele não nos ouviu. A sua vontade de conseguir um dinheiro a mais falou mais alto que os nossos alertas a respeito do local. Se passaram 3 noites, desde o segundo relato dele mesmo, naquela rua era mesmo, segundo o próprio jovem aquela rua era mesmo maldita. Relato do próprio jovem. Eu estava parado no lado esquerdo da rua, era 3 horas da manhã, e não havia uma alma viva para contar história. De repente surge na porta de trás do meu carro um senhor, de terno, uma maleta e chapéu, com um tom de brincadeira me pediu eleva-me em um lugar. Ele apenas pediu para eu ligar o carro, que ele iria me guiar. Fiz o que ele pediu, e liguei o carro, e fui conduzindo o veículo pelas ruas escuras. Depois de um tempo, lembrei dos alertas dos meus amigos e como eu estava armado, parei o carro, saquei uma arma e virei para trás. Tive que tirar satisfações. Não havia nenhum passageiro no banco de trás. Sem barulho, sem movimento, somente desapareceu. Acaba por aí, com um frio na espinha, quase nem consegui me mover. Acelerei o carro novamente para voltar à cidade, e bem na minha frente a estrada acaba, abaixo de mim, um penhasco. Foi uma fração de segundos que eu não despenquei lá de cima. Posso dizer que, nunca mais vou trabalhar à noite naquele lugar. E nunca mais trabalhou mesmo. 2 dias depois, nos relatamos esse acontecimento, o jovem taxista foi encontrado morto. Em um penhasco.